Olá, hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos assim fascinantes de uma obra que marcou muito. Missionários da Luz, é psicografia do Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz. A nossa ideia é mais uma exploração mesmo, sabe, dos temas principais que aparecem ali. É tentar clarear um pouco as mensagens que o André Luiz traz pra gente. É um livro que, nossa, abre uma janela, né, pra gente entender um pouco a complexidade do plano espiritual. E como tudo isso se conecta com a nossa vida aqui, né? Exato. Vamos falar um pouco do que ele observou, tipo em reuniões espirituais, no trabalho dos médiuns, e especialmente, acho que vale muito a pena, numa glândula bem pequena no cérebro que lhe dá um destaque danado. Ah, sim. Então, se preparem aí para umas descobertas sobre energias, influências que a gente nem sempre percebe e toda a maquinaria por trás da vida física e espiritual. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Então, André Luiz leva a gente para um salão, Sim. né, onde estava acontecendo um trabalho espiritual. Uhum. Ele conta que tinha umas 18 pessoas encarnadas lá, Uhum. mas espiritualmente falando, o lugar estava lotado, uma multidão de espíritos sofrendo, precisando de ajuda. E o mais interessante é como ele descreve a energia. Ele percebe que as pessoas concentradas, elas emitiam tipo feixes de luz. Cada um com sua cor, seu brilho. Isso. E esses feixes, eles meio que se juntavam, sabe? Formavam uma corrente de energia vital ali, coletiva. E essa energia não ficava só entre eles, né? Pelo que ele descreve, ela se misturava com a energia dos guias espirituais que estavam ali também. Exatamente. O instrutor dele, o Alexandre, explica que isso virava tipo um armazém de benefícios. Um armazém de benefícios, que interessante. Um reservatório de força vital, assim, para ajudar aqueles espíritos sofredores, muitos ainda muito presos nas sensações físicas, sabe? Fica muito clara a importância dessa colaboração, né, entre os dois planos. E como a união de pensamentos bons, elevados, potencializa tudo isso. Totalmente. E aí, quando ele vai observar mais de perto um médium psicógrafo, o instrutor Alexandre já avisa, né? Não é uma coisa simples, automática. Não mesmo. Ele fala que tem preparativos complexos, tem um suporte energético que os espíritos dão, o tal do auxílio magnético. Ah, o auxílio magnético. Isso, que serve tanto para proteger a saúde física do médium, né, que é um desgaste energético grande, quanto para facilitar a comunicação, deixar mais fluida. E com essa visão ampliada que ele ganha, André Luiz vê o corpo do médium de um jeito, nossa, Impressionante, né? E descreve como um laboratório. As glândulas brilham, o cérebro tem umas fagulhas de luz, as células nervosas vibrando com energias sutis. É a fisiologia espiritual ali em ação. E nesse laboratório todo, tem uma pecinha que chama muito a atenção dele, né? Que ele descreve com um fascínio especial. A glândula pineal, a epífise. Exato. Durante o trabalho do médium, ele vê essa glândula se transformar num núcleo radiante. Ele compara até com uma flor de lótus brilhante. Que emitia raios azulados intensos e, ao mesmo tempo, recebia luzes de cima, de planos superiores. E o mais curioso, ele nota que todo mundo ali tinha essa glândula luminosa, mas no médium que estava trabalhando, nossa, o brilho era muito, muito maior. Pois é, e essa observação dele, na época que o livro foi escrito, batia de frente totalmente com o que a medicina entendia da pineal, né? Completamente. A ciência via a pineal mais como uma coisa ligada ao controle sexual na infância, que depois meio que perdia a função na vida adulta. E aí vem o Alexandre e revela, não, ela é fundamental para a vida mental e mais, tem uma conexão profundíssima com a energia criativa, incluindo a sexual, mas num sentido bem mais amplo, energético e espiritual. É, não só o físico. Exato. E esse é um ponto que o André Luiz explora bastante, essa ligação da pineal com a nossa energia vital mais essencial. O Alexandre chega a relacionar o desequilíbrio dessa glândula ou o mau uso dessas energias com boa parte do que ele chama de dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade, né? Sim,
explicando muitos dramas, aflições, sofrimentos que parecem não ter fim. É como se essa glândula fosse um centro de comando energético muito, muito delicado. Então, o estado da pineal seria um reflexo direto da nossa condição espiritual. Parece sim, pelas descrições do André Luiz. Ele observa, por exemplo, um rapaz alcoólatra. A pineal dele era quase apagada, sabe? Uma sementinha com pouca luz. E todo o sistema endócrino dele estava comprometido. E tem o caso da senhora com excessos alimentares, a glutona. Também. A luz mental dela era fraca. O corpo físico refletia os abusos, órgãos dilatados. E André Luiz percebia até a presença de entidades espirituais ali, tipo parasitas, atraídas por aquela vibração densa. Nossa, então a pineal funciona mesmo como um termômetro da nossa sintonia, do nosso equilíbrio energético. Parece ser um indicador bem preciso, sim. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda nessa questão de energias e influências, depois de uma sessão mediúnica, o Alexandre comenta sobre o trabalho contra o vampirismo. Isso deixou o André Luiz intrigado. É porque ele tinha observado umas formas estranhas que ele chamou de bacilos psíquicos, diferentes dos micróbios que a gente conhece, né? E que pareciam atacar a energia vital das pessoas. Que seriam esses bacilos? O Alexandre explica o vampirismo espiritual. Basicamente, é a ação de entidades, espíritos, né, que, por estarem ociosos, desequilibrados, acabam se aproveitando indevidamente da energia vital dos outros. Mas eles não podem fazer isso com qualquer um, né? Não. Eles só conseguem onde encontram sintonia, onde acham uma porta aberta, uma guarida no estojo de carne, como ele diz de forma bem gráfica. Faz sentido. Então, se a pessoa cultiva pensamentos ruins, vícios, raiva, excessos, desequilíbrios na área sexual, por exemplo. Ela cria um campo vibratório que atrai essas influências. É como um órgão doente que atrai certos micróbios físicos. A mesma lógica, só que no plano energético e mental. E isso adoece primeiro a mente, o espírito. E depois, claro, acaba se refletindo no corpo físico. A causa profunda de muitas doenças, segundo essa visão, estaria aí, nessa sintonia com padrões inferiores de pensamento, de sentimento. É nesse ponto que o Alexandre faz aquela reflexão bem dura sobre a nossa relação com os animais, né? Sim, é um puxão de orelha forte. Ele questiona como a gente pode esperar proteção total dos planos superiores se nós mesmos agimos como predadores, como verdugos cruéis com os seres que consideramos inferiores. Ele critica a exploração animal para alimentação e até para requintes culinários bizarros, né? Como o patê de fígado doente de ganso que ele menciona. Exato. Ele lamenta que a inteligência humana, que poderia buscar alternativas, ainda recorra tanto à indústria da morte, como ele chama. É um chamado à coerência, né? À responsabilidade. E como se defender desse vampirismo, então? Além, claro, de repensar essa nossa relação com a natureza. A defesa principal, segundo Alexandre, é interna. É a vigilância. Vigilância sobre os próprios pensamentos e sentimentos, hábitos. É a busca pela reforma íntima por elevar o nosso padrão vibratório. Educação moral, respeito pela vida em todas as formas. Tudo isso ajuda a gente a se tornar menos acessível a essas influências negativas. A afinidade vibratória é a chave de tudo. Se não tem sintonia, não tem conexão. André Luiz também percebe uma coisa interessante sobre os ambientes. Dentro do centro espírita, na reunião, ele sentiu o ar leve, purificado. Mas era só colocar o pé na rua para sentir uma atmosfera diferente, pesada, carregada das emanações e pensamentos confusos da maioria das pessoas passando. Isso mostra bem o poder que a prece e o pensamento concentrado têm, né? De realmente limpar a psicosfera, a atmosfera espiritual de um lugar. Mas mostra também a nossa fragilidade, né? Porque ao sair daquele ambiente protegido, o pessoal da reunião, mesmo bem intencionado, muitas vezes retomava os velhos padrões mentais, as preocupações do dia a dia e pronto, as influências que estavam ali esperando do lado de fora já encontravam brecha de novo. André Luiz vê isso acontecer na prática. Um rapaz do grupo, logo ao sair, é como que assediado por pensamentos inadequados ligados ao passado dele. E ele vê entidades exploradoras se aproximando. Até a mãe do rapaz que estava junto sente a carga negativa voltar.
É o grande desafio, né? Manter a sintonia elevada fora do ambiente protegido da reunião. Mas aí o livro mostra a solução. E de uma forma muito bonita. É a prece, a oração sincera. Sim, a cena da Cecília, esposa daquele rapaz, é muito tocante. Ela está dormindo, em desdobramento, e ora pelo marido com uma fé, uma intensidade. O coração dela vira um foco de luz. A descrição é incrível. Partículas luminosas saindo do coração dela, penetrando no corpo espiritual do marido, bem na área que estava sendo afetada. E destruindo aquelas anomalias energéticas que o André Luiz via. E as entidades que estavam perturbando o rapaz simplesmente não conseguem entrar no quarto. A prece dela criou uma barreira de luz. É poderoso demais. E o Alexandre reforça isso. Prece não é só repetir palavra. É uma vibração da alma. Uma vibração que mobiliza forças superiores, que nos conecta com a fonte e permite a gente emitir raios de poder curativo renovador. É o melhor antídoto contra o vampirismo. Mas ele também faz um alerta importante sobre a responsabilidade de cada um, né? A ajuda que vem de fora não resolve tudo sozinha. Ponto fundamental. O auxílio externo, como essa prece da Cecília, é uma bênção, claro. Um acréscimo de misericórdia, como diz o Alexandre. Mas quem recebe essa ajuda precisa usar isso como um impulso para sua própria mudança. Para se fortalecer pelo próprio esforço. Exatamente. Porque a ajuda externa pode cessar, né? A responsabilidade final pelo nosso equilíbrio é sempre nossa. Essa ideia da ajuda espiritual, da prece por outra pessoa, nos leva a outro ponto fascinante, a intercessão. Como um pedido aqui na Terra pode movimentar operações complexas lá no plano espiritual. O caso da Esther ilustra isso muito bem. Ela vai ao centro pedir notícias do marido, o Raul, que ela achava que tinha sido assassinado. E esse pedido dela dispara toda uma investigação espiritual. Sim. E aí descobrem que o Raul, na verdade, não foi assassinado. Ele cometeu suicídio, por remorso de um crime passional que ele mesmo tinha cometido antes. Nossa, que reviravolta. E encontram ele numa situação terrível, num estado deplorável, sendo vampirizado por entidades de baixo nível, perto de um matadouro. Um local de vibrações pesadíssimas, né? Como o Alexandre explica. Exato. Lugares assim atraem espíritos em sofrimento, em desequilíbrio, que se alimentam daquelas energias densas, do sangue dos animais, das emanações dos recém-desencarnados ali. O resgate dele é delicado. Mais delicado ainda é o que vem depois. O reencontro espiritual programado entre ele e a Esther, durante o sono dela. O Alexandre e a equipe precisam orquestrar tudo com muito cuidado. Para quê? Para ela receber um consolo, alguma informação, mas sem ser exposta à verdade brutal do crime e do suicídio dele, né? Exatamente. Para proteger o coração dela, que já estava sofrendo, e também proteger os filhos pequenos de um choque que seria desnecessário naquele momento. Não é mentir, é aplicar a caridade, dosar a verdade com sabedoria. Isso mostra uma complexidade, uma delicadeza no trabalho espiritual que a gente nem imagina, né? Sem dúvida. Um pedido simples que a gente faz aqui pode envolver dramas profundos e exigir um planejamento, um esforço enorme dos trabalhadores espirituais. A intercessão é algo muito sério. E falando em planejamento, isso nos leva direto para outra área que Missionários da Luz desvenda. Como as reencarnações são planejadas lá no plano espiritual. Ah, essa parte é fascinante. A gente acompanha o caso do Segismundo, um espírito se preparando para voltar para a Terra. O caso dele envolvia resgatar débitos de um crime passional de uma vida passada, né? E o planejamento é minucioso. Leva em conta o karma, a necessidade de reencontrar as pessoas envolvidas naquele drama antigo, a vítima, outros cúmplices, e também o merecimento do espírito, o quanto ele já progrediu. Não é uma coisa aleatória, tipo, nasce aí e vê o que dá. De jeito nenhum. É tudo muito bem pensado. E é interessante que mesmo espíritos com mais méritos, que poderiam ter alguma escolha sobre o futuro corpo, por exemplo, nem sempre escolhem corpos perfeitos, saudáveis. Por quê? Porque a prioridade não é o conforto, mas sim o instrumento adequado para a tarefa que eles precisam realizar. Seja uma tarefa de reparação, de aprendizado específico, de ajuda a outros. Tem até um termo que eles usam, completista. Sim, para os raros que conseguem aproveitar a encarnação ao máximo, cumprir todo o planejamento.
Esses conquistam mais liberdade para escolher o futuro ou até para ir para esferas mais elevadas. Mas a maioria de nós, infelizmente... A maioria, como um instrutor lá comenta, desperdiça boa parte do potencial da vida física. Fica muito aquém do planejado. O livro fala até em mapas cromossômicos nesse planejamento reencarnatório, né? Mostrando a questão da genética. Sim, eles têm um conhecimento da biologia e da genética muito avançado. Mas o Alexandre faz um esclarecimento crucial sobre isso. Qual? Que a gente herda tendências, predisposições físicas e até psicológicas, mas não herda qualidades morais prontas nem um destino fixo. Ah, isso é importante. Muito. O livre-arbítrio e o esforço pessoal são sempre decisivos. A gente pode e deve superar as tendências inferiores, sejam elas de origem genética ou do nosso próprio passado espiritual. O corpo, mesmo com imperfeições, é uma ferramenta para educar o espírito. E como é a preparação do espírito para reencarnar? O livro descreve o corpo espiritual, o perispírito, né, que é essa nossa forma energética, ele passa por um processo de redução, fica bem pequeno, quase do tamanho de um bebê. E o espírito entra num estado de semi-inconsciência, que varia conforme a evolução de cada um. E na hora da concepção? Pode haver uma ajuda espiritual sutil ali para guiar o espermatozoide que seja magneticamente mais compatível com aquele espírito e com o óvulo. Que detalhe! E depois da fecundação, aquele perispírito reduzido do espírito que vai reencarnar, ele é como que ajustado sobre o óvulo fecundado, o zigoto. E aí ele começa a se interpenetrar também com o campo energético da mãe. E durante a gestação toda? Espíritos construtores, especializados nisso, e também amigos espirituais da família auxiliam no processo. Eles ajudam a formar o feto, a defender o ambiente do útero de influências negativas. Tentando garantir que o novo corpo se desenvolva da melhor forma possível. Isso, sempre respeitando as leis biológicas e as necessidades espirituais daquele espírito e daquela família. É um trabalho de equipe, assim, de uma complexidade e de um cuidado imensos. Nossa, que jornada, hein? Essa exploração de Missionários da Luz realmente nos mostra um universo de detalhes. A vida espiritual, a mediunidade, as influências todas que nos cercam e a profundidade, a seriedade do processo de reencarnação. Fica muito clara essa interconexão constante, né? Física e espiritual, tudo ligado. E a responsabilidade que a gente tem sobre nossos pensamentos, sentimentos, ações. O peso que isso tem é muito maior do que a gente imagina. Afeta a nossa saúde física, nossa saúde espiritual, atrai companhias espirituais na mesma vibração. Exato. E a glândula pineal, nesse contexto todo, realmente surge como um elo fundamental. Uma antena, né? Que capta e transmite energias sutis e que reflete diretamente o nosso estado interior. É impressionante. A necessidade da reforma íntima, do autoconhecimento, do equilíbrio, fica martelando na cabeça da gente depois de ler essas coisas. Com certeza. E aí fica aquela reflexão final, né? Tá, a gente entendeu um pouquinho mais dessa maquinaria divina, dessa engenharia espiritual. E agora? Como isso impacta a forma como a gente vive o dia a dia? Como a gente pensa, como trata os outros, como trata o planeta? É a grande pergunta, né? A obra não dá só informação, ela convida a gente a refletir e, principalmente, a agir de forma mais consciente. Sem dúvida. E para quem se interessou por essa nossa conversa, por essa exploração e quer ir mais fundo, a leitura completa de Missionários da Luz, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, é mais do que recomendada. É essencial, né? É um livro denso, cheio de informação, que continua super atual e oferece ensinamentos valiosíssimos para quem busca se entender melhor e entender a vida. Com certeza, fica então essa super dica. E com essa reflexão sobre o impacto desse conhecimento na nossa vida, a gente encerra nossa análise de hoje.